A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. A pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por um aumento na produção de gás natural e por preços mais baixos tem gerado preocupações entre analistas e executivos do setor de que o Brasil esteja se voltando para políticas intervencionistas, em um movimento que poderia desencorajar os investimentos de grandes empresas petrolíferas, incluindo a Petrobras, a Equinor e a Shell. A estratégia do dia de hoje vai passear por essa reportagem do Peter Miller, repórter da Bloomberg News, sobre como um decreto que foi publicado nesta terça-feira vai permitir que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, possa definir a quantidade de gás natural que os produtores de petróleo reinjetam nos reservatórios, com consequências diretas para o quanto essas empresas vão querer investir aqui no Brasil. A gente também vai falar sobre como credores do agro estão travando disputas para tomar terras dadas em garantia a CRAs, um tipo de investimento bastante popular entre os bancos brasileiros. E a gente também vai falar sobre como a Eli Lilly está apostando em uma nova versão de um remédio contra a obesidade para acelerar a produção. Uma nova concorrente aí do Ozempic. Eu sou Ana Carolina Zitlag e estou muito emocionada com as mensagens de despedida que vocês estão deixando na caixinha de comentários do Spotify. Já vou deixando aqui que você pode me seguir no meu Instagram pessoal, ana.sieds, o ana.zits, se você quiser manter contato e acompanhar alguma coisa que eu postar eventualmente. Duvido que eu vá postar, mas fica aí a sugestão para você me seguir. Eu tô saindo nessa última sexta-feira, é o meu último dia, mas o Alan Blanco estará por aqui em breve para falar com vocês. Ele que sobreviveu a uma intoxicação alimentar neste final de semana. Pobre coitado, ontem não conseguia nem falar, mas assim que ele estiver com a sua saúde em dia, ele estará aqui para finalmente fazermos essa transição do podcast, tá bom? Vamos às notícias. Bom, para você entender essa notícia aí do gás, o que isso tem a ver com a sua vida e que coisa mais complicada e esquisita, o Peter Miller escreve e explica que mais de 90% da produção de petróleo e gás do Brasil está em campos offshore, ou seja, aqueles que não ficam em terra, ficam em mar, nos quais o transporte de gás para a costa, por meio de dutos, pode custar bilhões de reais. Como resultado, para que essas empresas não precisem fazer esses investimentos milionários para trazer o gás para a costa, mais de 50% da produção é reinjetada em um processo que também aumenta a pressão do reservatório para ajudar, então, a produzir mais petróleo. Esse novo decreto, que foi publicado na terça-feira, pode acabar forçando a redução do volume reinjetado para, em vez disso, distribuir mais gás para o mercado de combustíveis, já que o governo Lula tem priorizado os esforços para aumentar o fornecimento de gás natural e, assim, reduzir os preços, como forma de estimular a atividade industrial. Só que o fato do órgão regulador, a ANP, analisar a quantidade de gás natural que os produtores de petróleo reinjetam nos campos offshore pode tornar as empresas petrolíferas mais cautelosas. Deu para entender? Por enquanto, essas empresas petrolíferas podem fazer o que elas quiserem com esse gás que elas tiram dos campos de petróleo. Elas podem tanto enviar para a costa e, assim, ter que gastar muito dinheiro fazendo isso, ou elas podem reinjetar nos próprios campos para conseguir extrair mais petróleo. Eu acabei de repetir exatamente a mesma coisa que eu tinha falado antes, mas é para ficar bem claro aí para você entender essa notícia. A Equinor e a Shell estudam projetos offshore de vários bilhões de dólares no Brasil, cuja viabilidade poderia ser afetada se essas empresas fossem obrigadas a construir gasodutos e limitar a quantidade de reinjeção de gás. A Shell analisa o decreto e se recusou a fornecer mais comentários em uma resposta enviada por e-mail à Bloomberg News. A Equinor e a Petrobras, a maior produtora do Brasil, não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. Segundo André Fagundes, analista que cobre o Brasil para a consultoria de energia Wellington, em entrevista ao Peter Miller, há uma linha muito tênue entre regulamentação e intervenção. Abre aspas para ele. Um decreto de tamanho único não é uma solução para o problema. Uma regra de tamanho único pode desestimular os investimentos e impactar diretamente o volume de líquidos produzidos no país. Fecha aspas. Bom, com essa reportagem da Bloomberg News, vamos agora dar uma mergulhada num poço de petróleo típico brasileiro. Não vamos mergulhar no poço de petróleo, vamos fazer isso apenas intelectualmente.
a produção de gás natural no Brasil tem crescido de forma significativa nas últimas décadas, principalmente devido à exploração de reservas offshore, particularmente na Bacia de Santos, onde estão localizados os campos do pré-sal. Essas reservas, que foram descobertas a partir de 2006, têm sido uma das principais fontes de gás por aqui. O pré-sal está localizado em águas profundas e ultraprofundas, e a exploração é realizada principalmente por meio de plataformas. Além do pré-sal, o Brasil tem outras bacias sedimentares com produção significativa de gás natural, como as bacias de Campos, Sergipe-Alagoas, Espírito Santo e Amazonas. Em 2023, a produção diária de gás natural no Brasil superou os 138 milhões de metros cúbicos, com a maior parte vindo das operações da bacia de Campos. Esse gás é utilizado na geração de energia elétrica, é uma das principais fontes para geração aqui no Brasil, especialmente em termoelétricas, serve como uma alternativa importante para complementar a geração de energia hidrelétrica, principalmente em períodos de seca. Também é usada na indústria, como matéria-prima em diversos setores, como petroquímica e fertilizantes, e também é importante fonte de calor para processos industriais, sendo utilizado em fornos, caldeiras e outras aplicações. Também é utilizado no transporte, o tal do GNV, o gás natural veicular, que serve como combustível. E ainda é usado nas nossas casas, também em restaurantes e estabelecimentos comerciais, para cozinhar, aquecer água e climatização. E a gente também exporta um pouco de gás e também importa a partir de um gasoduto que fica lá na Bolívia. Lembra da notícia de ontem que a gente falou por aqui? Justamente falando sobre como o Brasil quer explorar o gás natural vindo do petróleo de xisto na Argentina? Olha só como tudo se liga. A produção de gás natural no Brasil, ela enfrenta justamente esses desafios relacionados à infraestrutura e também à regulação do mercado. O país tem avançado em políticas para promover a concorrência e a liberalização do mercado de gás, que poderia aumentar a eficiência e atrair novos investimentos. O gás natural é visto como um combustível de transição na transição energética global, com um papel importante na redução das emissões de gases de efeito estufa, por ser uma fonte de energia menos poluente do que combustíveis fósseis tradicionais, como o carvão e o petróleo. E agora vamos sair do nosso poço de petróleo e mergulhar numa fonte na Faria Lima. Tem fonte na Faria Lima? Eu acho que não. Acho que tem. Acho que eu vi uma vez em algum prédio comercial. Vamos tomar um banho nessa fonte, apesar de que em São Paulo acho que está 12 graus nesse momento, segundo meus colegas. Uma decisão... antes a gente vai ter que mergulhar em alguma lagoa em Sinop, Mato Grosso, que uma decisão judicial por lá protegeu as terras de um produtor de milho e soja da apreensão por credores, e isso está justamente repercutindo na Faria Lima. Primeiro ponto importante para entendermos essa matéria. O que é um CRA, além do barulho que a gaivota faz? É um certificado de recebíveis do agronegócio, um tipo de título de dívida usado para financiar produtores rurais e que é muito popular aqui no Brasil. Em 31 de julho, segundo uma reportagem da Bloomberg News, os investidores brasileiros tinham cerca de 145 bilhões de reais em CRAs, de acordo com o provedor de dados, o Kibar. Pois muito bem, essa decisão da Justiça da cidade de Sinop, no Mato Grosso, trouxe preocupações entre os credores de que pode ser mais difícil do que o esperado tomar terras dadas em garantia em um CRA. Em meio ao aumento dos pedidos de recuperação judicial no campo por conta da queda de preços da soja e do milho, os credores se deparam com a perspectiva de ter que travar disputas custosas e prolongadas na justiça para tentar executar essas garantias. Os títulos geralmente oferecem aos agricultores melhores condições do que os empréstimos bancários tradicionais, enquanto os investidores de varejo cobiçam esses papéis por causa da isenção de impostos. É o famoso ganha-ganha. Os CRAs são normalmente lastreados por imóveis e outros ativos em uma estrutura que permite que os credores mantenham a propriedade de terra até que a dívida seja totalmente paga, a chamada alienação fiduciária. No entanto, esse tipo de lastro foi suspenso quando um tribunal de Sinop negou os pedidos dos credores para que a produtora de milho e soja Agropecuária Três Irmãos Bergamasco entregasse os imóveis dados em garantia em um CRA de 36 milhões de reais. A empresa argumentou com sucesso que, como a terra é um bem essencial para os seus esforços de produção, ela deve ser protegida da apreensão durante o período de recuperação judicial. O período inicial de 180 dias da recuperação judicial expirou, levando os credores, incluindo fundos geridos pela Galápagos Capital e pela SFI Investimentos,
a conseguir colocar a terra para leilão. Mas a Três Irmãos ainda tem a opção de pedir mais 6 meses de proteção contra os credores, o que pode bloquear a venda. Outras empresas agrícolas, incluindo a North Agro Agropecuária, buscam a mesma estratégia de argumentar que a terra em alienação fiduciária é um bem essencial e não pode ser tomada durante a recuperação judicial. A Três Irmãos e a North Agro não responderam a pedidos de comentário da Bloomberg News. Segundo Alfredo Maruccio, que é chefe de pesquisa da UCBAR, essa instituição que deu o total aí de CRAs no Brasil, abre aspas, se os credores levarem mais tempo para executar garantias do que o esperado e se eles tiverem mais custos legais para lidar, eles provavelmente vão encarecer o custo do crédito. Também buscarão no futuro usar outros tipos de garantias que sejam mais fáceis de acessar. Fecha aspas. Essa recuperação judicial no agro está crescendo. Mais de 100 produtores rurais individuais pediram RJ durante o primeiro trimestre, mais do que o dobro dos últimos 3 meses de 2023 e um aumento de 6 vezes em relação ao ano anterior, de acordo com a Serasa Experian. E mais recuperações judiciais estão a caminho, já que fatores climáticos e colheitas robustas na Argentina e nos Estados Unidos prejudicam os produtores brasileiros, segundo Alisson Souza, que é advogado especialista em reestruturação da ERS, consultoria e advocacia. Lembra também, olha como esse podcast é incrível, ele dá a volta em si mesmo? Tudo se explica, é um grande contexto global. Há alguns dias a gente falou sobre o excesso de produção de soja e de milho nos Estados Unidos, que estava fazendo com que os preços caíssem por lá, prejudicando os agricultores, que por conta desses preços menores não conseguem fazer os devidos investimentos em equipamentos ou até mesmo nas suas próprias terras. Isso está gerando um impacto aqui no Brasil, já que esses preços mais baixos também acabam comprometendo a competitividade do produtor brasileiro no mercado global. Esses processos judiciais que estão acontecendo aqui no Brasil para tentar impedir a tomada das terras quando os CRAs vencem, têm forte impacto sobre os investidores nesse tipo de título de dívida, inclusive nos fundos que compram esses papéis, os chamados FIAGROS. O Fundo Galápagos Recebíveis do Agronegócio e o Fundo SFI Investimentos do Agronegócio caíram 35% e 69%, respectivamente, nos últimos 12 meses. A Galápagos não quis comentar e a SFI não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. Antes do advento dos CRAs, no final da última década, o setor agrícola brasileiro tradicionalmente tomava empréstimos de bancos, que estavam mais acostumados a renegociar o financiamento e estender vencimentos. Os agricultores também eram financiados por tradings e empresas de insumos agrícolas por meio de troca de produtos. Esses credores raramente apreendem terras dadas como garantias. Mas como os CRAs têm que ser marcados a mercado diariamente, ou seja, o preço deles é ajustado todos os dias, como se fosse uma ação negociada na Bolsa Brasileira. Qualquer soluço, portanto, no pagamento das dívidas pode desencadear perdas imediatas nesses papéis, deixando os cotistas dos FIAGROS, que são negociados publicamente, em pânico. E aí é o famoso efeito cascata, uma coisa leva a outra e o mercado como um todo começa a cair. A Eli Lilly passou a vender o seu medicamento para perda de peso, o Zepbound, a pacientes por $399 por mês, enquanto trabalha para superar a escassez de suprimentos das injeções que se tornaram tão populares. Os pacientes com receita médica para o Zepbound podem comprar 1 mês de frascos de uso único por meio do site de vendas diretas da Lilly a partir desta terça-feira, segundo a empresa em um comunicado. Os frascos custam cerca de metade do preço das injeções tradicionais. Uma dose mais alta custa $549 por mês. O Zepbound é normalmente vendido em uma caneta autoinjetora. Com os frascos, os pacientes precisam encher as seringas por conta própria, mas isso economiza o tempo de produção da Lilly, permitindo que mais pessoas recebam o medicamento. A medida faz parte de um esforço da empresa para aumentar o fornecimento do Zepbound e de um medicamento similar para diabetes, chamado Mounjaro, em meio à escassez generalizada, segundo o vice-presidente executivo Patrick Johnson em uma entrevista. Ele também, esse medicamento, oferece aos pacientes sem seguro, lá nos Estados Unidos, uma opção mais barata para injeções para perda de peso, que podem custar mais de $1.000 por mês. Tanto a Lilly quanto a sua rival, a Novo Nordisk, que produz o Ozempic, têm passado por desafios para acompanhar a demanda por seus medicamentos contra a obesidade, um mercado que deve atingir $130 bilhões até o final dessa década. O Zepbound e o Wegovy, da Novo Nordisk,
entraram e saíram de estoque desde que foram lançados, e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, ainda os considera em falta. Os preços dos frascos da Eli Lilly podem aumentar a pressão sobre a Novo Nordisk. Essa é uma alavanca que a Novo não pode usar para o seu próprio medicamento por enquanto, porque tem tido dificuldade em produzir volume suficiente do ingrediente ativo dos seus medicamentos, o semaglutide. Para a Lilly, a complexidade da fabricação de suas canetas injetoras tem estrangulado o fornecimento. Devido à escassez, a FDA, a regulamentadora lá dos Estados Unidos, permite que as farmácias de manipulação façam versões copiadas dos medicamentos. Embora sejam vendidos como tendo o mesmo ingrediente ativo do Zepbound, do Wegovy ou do Ozempic, esses medicamentos não enfrentam as mesmas regulamentações que os medicamentos de marca. Em alguns casos, levaram pessoas ao hospital. As versões compostas geralmente custam muito menos do que os medicamentos de marca. Elas alimentam um mercado estimado em $1 bilhão, que concorre diretamente com a Lilly e com a Novo. Segundo Ivan Seigerman, da BMO Capital Markets, em uma nota, ao oferecer frascos de uso único, a Lilly melhora o acesso dos pacientes, eliminando de forma significativa a necessidade de considerar o uso de um fabricante de compostos. No início deste ano, pacientes com dificuldades para encontrar produtos para dar continuidade aos tratamentos começaram a pedir à Lilly que vendesse o medicamento em frascos mais fáceis de produzir, como já acontece em outros países. Ufa, chegamos ao final de mais um episódio completo e com muitas notícias interessantes para você levar aí para o pessoal do seu entorno. Espero que você esteja feliz e contente com tudo isso que estamos abordando por aqui, pois eu estou, já que uma coisa está ligando a outra. Eu adoro quando isso acontece. O grande fluxo de notícias global que nos molda aí um cenário no qual estamos vivendo. Estou filosófica no dia de hoje, agradecendo mais uma vez aí aos comentários de todo mundo. Estou numa despedida tal qual um casamento grego. É um casamento grego que dura 3 dias. Não tem essa... Tinha um filme sobre isso. Minha despedida está mais ou menos desse jeito. Então temos mais 2 dias aí. Vamos ver se Alan Blanc finalmente aparece por aqui. Estou prometendo a chegada dele desde semana passada. Tipo, vem aí! E agora vem. Agora vem aí. Mas é isso aí. Não esqueça de seguir a Bloomberlinia nas redes sociais. Nossos queridos repórteres e social medias e toda a equipe está lá prontíssima para te atualizar com o que é de mais relevante no mundo de mercado, negócios e economia. Tá bom? A gente se fala amanhã. Até mais.